Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. Mais de 1000 homens de negócios procuram desde hoje estreitar parcerias na 12ª Cimeira EU-África. O presidente da República, Filipe Nyusi, exortou aos empresários americanos a aproveitarem o potencial de investimento existente em Moçambique, na região e em África. É um dos eventos bienais mais importantes para as relações comerciais entre africanos e norte-americanos. Para a África, o maior interesse é atrair investimento e desenvolver o continente. São mais de 1000 convidados que durante 3 dias procuram estabelecer parcerias. Entre as presenças, destaque vai para chefes de Estado e de governo da região e do continente, além de delegações de empresários americanos e de mais de 10 países africanos. Na sua intervenção, o presidente da República, Filipe Nyusi, começou por partilhar as potencialidades do país. Moçambique possui enorme potencial econômico para a atração de investimentos em vários setores da economia, com destaque para a agricultura, a agroindústria, turismo, pesca e mineração. Este vasto potencial econômico inclui, dentre outros, gás natural, carvão, ouro, grafite, titânio, bauxite, pedras preciosas, recursos hídricos, florestais e faunísticos. Nyusi alerta que, para tornar o continente atrativo ao investimento, é preciso ultrapassar alguns desafios. O continente apresenta um déficit de financiamento para infraestruturas estimado entre 68 a 108 bilhões de dólares americanos, de acordo com o Banco Africano do Desenvolvimento. A mobilização destes recursos é vital para acelerar o processo de integração econômica regional do continente. Outro sim, a entrada em vigor da Zona de Comércio Livre do continente africano representa um passo importante rumo à massificação do comércio interregional no continente, pois tem potencial de criar um mercado de 1,2 bilhões de pessoas com um produto interno bruto agregado de cerca de 2,5 trilhões de dólares americanos. Pelos aspectos acima descritos e outras iniciativas regionais, julgamos que este seja um fórum apropriado para que possamos identificar formas de ultrapassar os desafios e explorar as oportunidades existentes através de parcerias que tragam ganhos mútuos para os Estados Unidos e os países africanos. A secretária adjunta americana do Comércio assegurou que os Estados Unidos estão atentos ao potencial de crescimento econômico de Moçambique e de África e vão continuar a apoiar o desenvolvimento. The International Monetary Fund forecasts that 6 of the top fastest growing economies in the world will be in Africa. I am confident that in the next 5 years, Mozambique will be amongst them. The U.S. government has sustained its commitment to the African continent by continuing to serve as the largest donor of foreign aid, providing over $9 billion a year in support to sub-Saharan Africa. There is room for great growth and progress and opportunity. U.S. exports into Africa have decreased 32% since their high in 2014. Porque o pano de fundo do evento é atrair investidores, o empresariado nacional, representado pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, alertou para a necessidade de melhorar o ambiente de negócios. Vale, porém, lembrar que o desafio da aceleração de reformas ao ambiente de negócio deve ser encarado com prioridade para todo o continente africano para sairmos da pouco abanatória classificação a nível de diversos rankings internacionais. A este respeito, importa referir que dos 10 países aqui presentes e representados pelos seus chefes de Estado, apenas 4 situam-se entre 100 melhores posições do Doing Business, o que é indicativo dos enormes desafios que as nossas economias devem encarar para melhor aproveitar as riquezas e potencialidades
de que o continente é abençoado e atrair maiores fluxos de investimento estrangeiro. Por ocasião da cimeira, Moçambique e Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento que visa facilitar as relações comerciais entre os dois países. Vários acordos foram hoje assinados no âmbito da iniciativa Próspera África do governo norte-americano. A iniciativa visa impulsionar o comércio e o investimento entre os Estados Unidos da América e África. No contexto da cimeira Estados Unidos da América e África, o governo norte-americano, através da sua Agência de Desenvolvimento Internacional, assinou vários acordos com organizações que promovem desenvolvimento econômico em vários países africanos para que possam acelerar o comércio e investimento entre as duas partes. Os acordos resultam de uma nova iniciativa denominada Prosper Africa, ou seja, Prosperar a África, e que visa dar um impulso nas relações entre Estados Unidos e África. Isso é uma iniciativa do governo americano de 15 agências, não só o SAID, não só um ou outro, mas 15 agências americanas de reforçar na África a presença e o investimento do setor privado americano e de facilitar as combinações e os arranjos entre esses parceiros. A diretora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, em Moçambique, Jennifer Adams, falou de iniciativas que já estão em curso em Moçambique com financiamento do governo norte-americano. Um acordo entre essa fábrica e um financiador nos Estados Unidos, que é OPEC, de dar mais um financiamento nesse processamento e exportação de castanha de caju. Um outro exemplo também aqui em Moçambique foi um investidor americano de apoiar o setor agrícola no distrito de Moamba, onde tem uma companhia que quer processar produtos agrícolas. O Próspera África considera que o continente conta com 6 das 10 economias que mais crescem no mundo e conta com um mercado de mais de 1 bilhão de consumidores. Cerca de 70% das reservas de gás natural da bacia do Rovuma ainda não foram exploradas. O governo prevê receber novos planos de exploração das áreas em referência. Os 3 maiores projetos de gás natural liquefeito já anunciados no país, liderados pela ExxonMobil, Anadarko e Eni, não exploram mais de 30% do potencial de reservas existentes na bacia do Rovuma, revela o ministro dos Recursos Minerais e Energia. No conjunto dos 3 projetos que mencionei, não tomam mais de 30% do potencial existente na bacia de reserva e nos termos dos contratos de concessão para pesquisa e produção de petróleo celebrados entre o Governo e estas entidades, portanto, há a previsão de que planos adicionais possam ser apresentados. As reservas foram descobertas entre 2010 e 2013, de acordo com Max Tonella, que falava no painel de debate África à beira do boom de gás natural no Fórum Estados Unidos da América e África. O governo tem vindo a promover trabalhos de pesquisa de novos campos de produção de gás. No ano passado celebramos novos concursos com várias entidades com capacidade e reputação a nível global nesta indústria para início de trabalhos que deverão iniciar no próximo ano, trabalhos de perfuração, dado que este ano estão a ocorrer trabalhos de mobilização e de estudo, sobretudo do impacto ambiental dos projetos. Chefes de Estado e de Governo presentes na Cimeira de Maputo defendem a celeridade na implementação do Acordo de Comércio Livre em África para maximizar as potencialidades continentais. As ideias foram avançadas durante o primeiro painel de debate da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. Num painel de alto nível, maioritariamente composto por chefes de Estado e de governos africanos, estava em cima da mesa a questão do Acordo de Comércio Livre no continente. Ratificado apenas por 22 países, o acordo ainda está no campo das ideias. Contudo, há unanimidade de que é preciso avançar na sua concretização para o bem do continente.
We have to make this free trade area in Africa much more successful. And if we are to do that, we can also count on our partners, especially from the US, who have established free trade areas long time. And Africa is still new in the block, but we're very determined, and we want to make a better Africa going forward. And I'm sure that from here, if we create a very strong partnership, there is likely that we are going to see much more beneficial. Si se llega a abrir todo el comercio, o sea, el mercado africano del continental, o sea, el continental, nos va a permitir entrar en un mercado más amplio. Esto nos va a ayudar para que el gobierno pueda luchar fuertemente sobre el problema de desempleo, el problema de la pobreza, etc. E para uma materialização eficaz da visão e objetivos do Acordo do Comércio Livre, é preciso que haja união entre os países africanos. Unity is very important. If Africa can always speak with one voice, that way we'll make impact. If we are together, we can help each other develop and modernize our economies. I believe that the African Continental Trade Free Area is a step forward which is necessary for Africa. And that way we can relate to other partners, I think, with more strength and dignity. I thank you. Paralelamente, há trabalhos de base que devem ser feitos para que os resultados sejam tão efetivos quanto os desejados. Africa Free Trade Agreement is going to succeed only if we as African countries develop productive capacities and create markets for trade. This is crucial for creating decent jobs and reducing poverty among our people in the African continent. O primeiro-ministro diz que a realização da Cimeira EU-África e Maputo é um sinal de que os investidores acreditam no país. Já Armando Guebuza diz que a realização do evento vai trazer vários benefícios. Na essência, este projeto vem dar fortes possibilidades de alavancarmos a nossa economia e por conseguinte, passarmos a ter o PIB sem tantos déficits, um PIB sustentável. Mas também, ao mesmo tempo, pela sua grandeza, pela sua dimensão, tem um impacto sobre a própria África, em tanto que tal. Porque Moçambique vai tornar-se um dos maiores produtores de gás da África. Quando os investidores vêm para Moçambique, quando essas conferências internacionais são feitas, é porque é um sinal, porque é uma confiança de que Moçambique vai caminhar para esses dois pressupostos, não é? Porque Moçambique vai ser um país de paz, Moçambique vai ser um país com transparência muito reforçada, e Moçambique tem uma coisa boa, que é natural, que são as pessoas, né? São a população, uma população trabalhadora, uma população afável e que atrai toda a gente. Os investidores não chegam aqui porque nós somos isto, bons, altos ou baixos ou isso. Vêm aqui porque de fato eles sabem que a nossa população é trabalhadora, a nossa população é capaz de transformar os recursos naturais que existem em riqueza, né, para o país. O empresário moçambicano Salim Abdullah diz que a Cimeira vai servir para reconstruir a imagem do país e estabelecer parcerias. Por seu turno, Lourenço Sambo, diretor-geral da APEX, entende que o evento vai gerar um impacto enorme na economia nacional e de África. Esta Cimeira US África serve
para nós reconstituirmos a nossa imagem como país, como nação, uma imagem que foi demasiadamente desgastada nos últimos anos devido a esses escândalos todos que vemos viver, houve conflitos político-militar, tudo isso, e penso que Moçambique está a tentar também virar esta imagem, até porque temos coisas boas, e acho que esta conferência é bem-vinda, de forma a podermos capitalizar o do bom que Moçambique tem. É uma conferência que também vai servir de networking entre empresários do continente africano com empresários americanos. Afinal, ontem acabamos de assistir um acordo decisivo do fecho financeiro do projeto Anadarko, que é um projeto gigantesco em qualquer parte do mundo, e aqui no continente africano é considerado, se não o maior investimento no setor da oil and gas. Não, para Moçambique é uma viragem. Primeiro, acontece depois de haver este incidente, não é, dos ciclones, o Idai e o Kenneth, em que de fato trouxe mais um elemento negativo para aquilo que é a imagem de Moçambique, Moçambique das dívidas, Moçambique de doenças, não é? E esta conferência muda um pouco o cenário. E acontece a conferência, tanto desde ontem, com o lançamento, digamos, ou a decisão do investimento por parte de uma grande multinacional norte-americana, que naturalmente vai mudar aquilo que é o posicionamento de fluxo de investimento direto estrangeiro em Moçambique. E não só em Moçambique, mas também no mundo, porque estamos a falar, digamos, de um impacto enorme. Após o anúncio da decisão final de investimento do gás da bacia do Rovuma, Filipe Nhus disse que, com a decisão, Moçambique coloca-se na posição de ser maior produtor e exportador de gás natural liquefeito de África. A cultura marcou o arranque da cerimônia do anúncio da decisão final de investimento pelo consórcio liderado pela Anadarko. Seguiu-se o momento que vai ficar para a história do investimento privado em Moçambique. Sob testemunho do Presidente da República, Filipe Nhus, o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, e o Presidente da Comissão Executiva da Anadarko, Al Walker, assinaram o acordo que formaliza o pacote de investimento para a exploração do gás natural num dos blocos da bacia do Rovuma. O ato, testemunhado por mais de 650 convidados, entre diversas personalidades nacionais e estrangeiras, com destaque para o chefe de Estado do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, o monarca do Eswatini, Mswati III, o primeiro-ministro do Lesoto, além de milhares de moçambicanos que acompanharam por via da televisão. Fotografias de família, da equipa negocial e dos parceiros da Área 1 serviram para guardar na memória o anúncio bilionário. É o maior investimento privado de toda a nossa história como nação. O Presidente da República recordou que as negociações que culminaram com o anúncio colocam o país em destaque entre os produtores mundiais de gás natural. Esta decisão de investimento encerra um processo longo e difícil de negociações, nas quais nos esforçamos não só para garantir a nossa viabilidade para que o investimento efetivamente se realizasse, mas também para garantir que este investimento possa gerar os níveis de crescimento que satisfaçam as necessidades e expectativas dos moçambicanos para nos transformarmos num hub energético regional referência no continente e no mundo. Filipe Nhus anuncia novas perspectivas para Moçambique a partir de 2025. O plano de desenvolvimento aprovado comporta um investimento global de 23 milhões de dólares americanos, podendo gerar para o Estado moçambicano cerca de 61 mil milhões de dólares americanos. As perspectivas financeiras apontam que, a partir de 2025, as receitas do Estado estejam na ordem de 2,1 mil milhões de dólares americanos por ano. No que se refere ao conteúdo local, mais de 960 empresas estão preparadas para prestar serviços às multinacionais.
Nhosi alerta ainda para a necessidade de gestão de expectativas. Devemos ter a serenidade e bom senso de reconhecer que os resultados não são para hoje ou amanhã, virão a seu tempo. Portanto, há um conjunto de expectativas por gerir de parte a parte. Devemos tomar em consideração o fato de que levará tempo até que se tenha o retorno do investimento feito, mas sem este passo, os bons dias demorariam ainda mais. A da decisão, estão lançados os dados para que, dentro de alguns anos, Moçambique comece a produzir e exportar o gás natural liquefeito de classe mundial, com um volume estimado em 12,8 milhões de toneladas por ano. O comandante-geral da PRM diz que os 2 agentes mortos a tiro na Ponta do Ouro tinham sido enviados para impedir invasões dos militares sul-africanos à fronteira moçambicana. Bernardino Rafael falava durante o velório realizado hoje na cidade de Maputo. As famílias estão inconsoláveis. As perguntas ainda não encontram respostas. Nem o comandante-geral da Polícia da República sabe o que exatamente aconteceu na noite de domingo no posto administrativo da Ponta do Ouro. Só sabe dizer que era uma missão de proteção à fronteira moçambicana, já que estava ameaçada por desconhecidos. Constatamos nos últimos dias violações da fronteira comum com a África do Sul. Intensificamos a vigilância para apurarmos quem eram os violadores da nossa fronteira. E no momento, no dia 16, descobrimos que as violações tidas na nossa fronteira saía do lado de África do Sul, onde encontramos os militares sul-africanos no nosso território, a 50 metros da linha da fronteira, dentro do nosso país. Os nossos membros usaram as técnicas físicas que aprenderam. Tentaram neutralizar. E quando os militares sul-africanos sentiram-se que fisicamente eram incapazes de vencer a força dos nossos agentes, usaram a bala para silenciar os nossos colegas. Numa situação em que há pouca informação sobre a fatídica noite, as famílias só choram e tentam consolar-se uma à outra. Palavras, essas não saem e as famílias pedem que a justiça seja feita e que haja explicação sobre a morte dos seus filhos, maridos, pais e tios. Do nosso lado está tudo escuro. Atendendo e considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, há realmente razões para responsabilização. Então esperamos como família que a justiça seja feita. Dizer, estamos sem palavras, senão o agradecimento e sem palavras. Enquanto o corpo de Benício Guiruta é enterrado ainda esta quarta-feira em Maputo, o de Faustino é trasladado para Niassa, sua terra natal. Um rato forçou o encerramento de uma pastelaria na cidade de Maputo. Trata-se de um dos estabelecimentos do grupo Taverna, localizado na Avenida Julius Nyerere. A INAI saúda a iniciativa de encerramento e diz que está a monitorar a situação. Estas são as imagens que supostamente terão sido registradas por um cliente desta pastelaria para depois colocar nas redes sociais. Vê-se rato e bolo no mesmo espaço. De imediato, os gestores deste estabelecimento emitiram este comunicado indicando o encerramento da pastelaria. Continua encerrada a pastelaria Taverna aqui na Avenida Júlio Nyerere, na cidade de Maputo. Um dos responsáveis deste estabelecimento confirmou à STV que, de facto, a invasão de ratos é que ditou o encerramento desta pastelaria, que a esta altura está igualmente a beneficiar-se de obras. O encerramento do restaurante
é devido a uns roedores que nos entraram aqui pela zona da esplanada, diretamente para os nossos móveis de balcões, de bolos, pastelarias secos. Neste momento, aproveitamos o encerramento para fazer a remodelação e decoração do nosso estabelecimento e ver algumas zonas ou partes que dá para fazer umas pequenas obras. A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, INAI, saúda a decisão do encerramento por iniciativa própria do estabelecimento e de estar a monitorar as obras de reabilitação e reposição da pastelaria. Acompanhamos através das redes sociais a taverna, apareceu lá um rato na vitrine, o próprio estabelecimento retratou-se, no mesmo dia encerrou o estabelecimento e nós neste momento estamos a monitorar a situação. É isso que eu devo dizer relativamente ao taverna. Eles reconheceram o problema, no mesmo dia retrataram-se, encerraram o estabelecimento, agora estamos na fase da monitoria para verificarmos exatamente o que é que está a acontecer, se está tudo em dia, as fumigações, etc, etc. Os ratos, através da sua urina, fezes, mordidelas, podem causar doenças como antavírus, leptospirose, febre da mordida de rato, entre outras. As outras pastelarias que ostentam a mesma marca estão a funcionar normalmente pela cidade de Maputo. No momento de respeitarmos um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Ana Rita Citol, membro da Comissão Política e deputada da Frelimo, defende o incentivo à advocacia para garantir participação mais ativa da mulher na vida política do país. Citol falava hoje em Maputo no lançamento da Academia Política. Na qualidade de representante da Presidente da Assembleia da República, Ana Rita Citoli dirigiu esta quarta-feira a cerimônia do lançamento da Academia Política da Mulher, uma iniciativa que pretende fortalecer a capacidade das mulheres para que estas possam envolver-se nos processos políticos. A luta das mulheres é visível. No seu discurso, a deputada reconheceu a fraca representatividade das mulheres na vida política do país. A Academia Política vem numa altura em que realmente precisamos de um instrumento capaz de nos conduzir e saber identificar aquilo que nos une, ultrapassando as barreiras partidárias que cada uma de nós representa, e por força de lei no nosso país, o acesso à representatividade ao nível dos órgãos é feito através de partidos políticos. Esta é a única forma que temos, irmãs, para todas nós, junto dos nossos partidos, fazermos advocacia interna junto aos nossos líderes, porque raros partidos têm líderes mulheres, mas é nossa função, todas nós. Por sua vez, a encarregada de negócios da Embaixada da Suécia defende que o mundo seria um lugar melhor se os homens e mulheres desfrutassem dos mesmos direitos e tivessem a mesma representatividade e recursos. O reconhecimento e a inclusão das mulheres nas estruturas de governação e tomada de decisões devem refletir as contribuições de todos os membros da comunidade e sem discriminação. Precisamos de fortalecer a nossa capacidade de governação a partir de baixo. As duas dirigentes foram unânimes em afirmar que a participação política das mulheres deve basear-se na igualdade de mérito e as mulheres devem representar as comunidades que pertencem por meio de eleição, nomeação e mérito. Tende a reduzir a participação da mulher no Parlamento. Um estudo do Instituto para a Democracia Multipartidária indica que entre as legislaturas 2010-2014 e 2015-2019 houve um decréscimo de 1,6% da participação da mulher na Assembleia da República.
A informação foi partilhada pelo coordenador de projetos do Instituto para a Democracia Multipartidária, Dércio Alfazema, na sequência da cerimônia do lançamento da Academia Política da Mulher. No seu entender, dentre várias razões, aspectos culturais influenciam para esta realidade. Temos notado uma tendência regressiva ao nível de representação de mulheres nos órgãos eleitos, não é? Temos o caso da própria Assembleia da República, que no mandato anterior para o presente mandato recuou cerca de 1%, ou quase 2%, e temos também os dados das assembleias autárquicas, que também houve um recuo de cerca de 4% a 5%, mas nos casos em que há uma progressão, esse progresso também é muito lento. Por exemplo, ao nível da presidência dos conselhos autárquicos, saímos de 5 para 6, não é? E ao nível das assembleias provinciais, saímos do 0 para o presente mandato que está a terminar para uma presidente apenas. Alfazema convidou os partidos políticos a agirem quanto antes para inverter o atual cenário. Se os partidos políticos não tomarem as medidas apropriadas, há uma grande probabilidade de, depois das eleições, nós acordarmos e vermos que não temos nenhuma governadora. Se os partidos políticos concorrentes não tomarem as medidas apropriadas, corremos risco de acordar e ver que tivemos um grande recuo ao nível das assembleias provinciais, assim também como ao nível da presidência das assembleias provinciais. No que se refere às assembleias provinciais, no geral na legislatura de 2015-2019, a participação da mulher ronda em cerca de 27%, comparando com a participação dos homens. O município de Chimoio investiu cerca de 3 milhões de meticais na compra da instalação de 5 câmaras de frio com capacidade para 30 corpos na morgue do Hospital Provincial. Há muito que as famílias enlutadas têm estado a ser obrigadas a enterrar os seus entes queridos em tempo recorde devido à fraca capacidade da morgue do Hospital Provincial de Chimoio, que conserva apenas 6 corpos. O problema tem dias contados, uma vez que a edilidade de Chimoio acaba de montar um sistema de frio capaz de conservar 30 corpos. São 5 câmaras com 6 portas, portanto vai dar para mais de 30 corpos. Estamos aqui neste momento a fazer a montagem, vamos começar portanto, a iniciar o fim da reabilitação, para nós no dia 17 de julho, no dia da cidade de Chimoio, podermos fazer a entrega aos nossos munícipes para pelo menos minimizar um pouco o sofrimento que vinham a ter em não haver um espaço condigno aonde colocar os seus entes queridos. Além de permitir melhores condições de conservação dos corpos, a iniciativa do município de Chimoio vem colocar fim às dificuldades operacionais que eram encaradas pelos trabalhadores da morgue da maior unidade sanitária de Manica. Muito bom para nos ajudar no nosso trabalho que nós desempenhamos aqui. E, de facto, é uma boa iniciativa, por causa às vezes, nós encaramos com esse trabalho. Na verdade, estamos muito parabéns. Em simultâneo, decorrem obras de ampliação e melhoramento da morgue, que deverão compreender, entre outros aspectos, a introdução de serviços de autópsia, que atualmente têm sido feitos na cidade da Beira, a cerca de 200 km de Chimoio. Seguimos com a página internacional. No Mali, pelo menos 41 pessoas foram assassinadas por um grupo de motoqueiros na última segunda-feira. O ataque é visto como vingança entre duas etnias. Não passa mais de uma semana que pelo menos 35 pessoas da Vila dos Caçadores de Dogon foram massacrados por homens armados que se supõem pertencerem à etnia Fulani. Nesta segunda-feira, uma vez mais, a Vila dos Caçadores de Dogon foi vitimizada e cerca de 100 homens armados vieram de motos, tendo disparado mortalmente contra pelo menos 41 pessoas. E suspeita-se que os homens armados pertençam à etnia de Fulani, que em março deste ano sofreu um massacre da parte dos caçadores de Dogon, no qual cerca de 160 pessoas morreram, incluindo crianças. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, prometeu desarmar as milícias, mas até agora não houve nenhum efeito e maior parte da população tem se juntado a grupos armados por não mais confiar na segurança oferecida pelo Estado. A instabilidade no Mali dura desde 2012.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou ontem a sua recandidatura a chefe de Estado para mais 4 anos. A intenção de Trump já está a criar contestações. Foi na cidade de Orlando, na Flórida, que, perante milhares de apoiantes, Donald Trump lançou a sua recandidatura à Casa Branca para mais 4 anos. Cerca de 20 mil pessoas assistiram ao comício. A nova mensagem de campanha evoca os objetivos que levaram à eleição de Donald Trump e que o presidente ainda espera concretizar durante este mandato, como, por exemplo, construir 500 quilômetros de muros. Há precisamente 4 anos, anunciei a minha campanha para presidente dos Estados Unidos. Acabou por ser mais do que uma campanha política. Tornou-se num grande movimento político devido a todos vocês. Um grande movimento. Disse o presidente, mas nem todos querem ver o presidente mais 4 anos na Casa Branca. Um grupo de pessoas saiu em protesto à sua recandidatura. Sondagens recentes colocam Donald Trump atrás de outros potenciais candidatos democratas em vários estados. Trump, contudo, reagiu às notícias, afirmando que são notícias falsas. Seguimos com a página desportiva. A Politécnica está a uma vitória do título da Angel Maputo Basket em seniores masculinos. Os universitários venceram ontem o Ferroviário de Maputo por 52-46 no jogo 3 dos play-offs da final, fazendo assim o 2-1 na série a melhor de 5 jogos. O Ferroviário é uma equipe muito experiente, mas nós vamos dar tudo, toda a nossa atitude e tentar ganhar esta eliminatória. Tinha sido feito o aviso. Os universitários entraram até com aquilo que não é o seu forte, o jogo exterior, com pressão defensiva e ajudas a condicionar ofensivamente o seu adversário e esclarecimento ofensivo. A Politécnica controlou o primeiro quarto. A Politécnica a fazer um parcial de 5-0. Yuran Biossi foi determinante para que a sua equipa vencesse pelo parcial de 25-5. O segundo quarto trouxe um Ferroviário de Maputo, mas ajustado defensivamente, o que contribuiu para que a Politécnica somente contabilizasse 2 pontos, com 6 minutos por se jogar nesta etapa. Com clarividência, o Ferroviário de Maputo contabilizou 16 pontos, contra 6 da Politécnica, que ainda assim saiu ao intervalo a vencer por 33-21. O terceiro quarto foi equilibrado. Foi nessa etapa do jogo em que Milton Caifás, extremo do Ferroviário, que terminou com 19 pontos, esteve com os índices de confiança em cima, com tiros exteriores, o que culminou com o empate 43-43 ao cabo da etapa. O quarto período, também equilibrado, foi decidido nos últimos instantes, com a Politécnica a cometer menos erros e a vencer por 52-46. Soubemos sofrer, então o resultado é este. É resultado de muito trabalho, muito jogo coletivo, muito sofrimento em grupo. Diziam que no primeiro jogo apanhamos Ferroviário de surpresa. Agora já não há situação, já não há surpresa nenhuma. É fruto de muito trabalho. Se eles dormirem, não vamos ganhar o campeonato. Nós estamos a fazer o nosso jogo, que é o habitual, que é o jogo coletivo. Estamos a ter algo mais vai na defesa e a Politécnica está a saber tirar proveito disso. Então eles estão a sair vitoriosos, conseguiram ganhar 2 jogos, estão em vantagem, mas isso é playoff, ainda não acabou. Tem mais 2 jogos. Agora estão a levantar a cabeça, pensar no jogo da sexta-feira. Na sexta-feira, às 18h15, no pavilhão do Machaquén, disputa-se o jogo 4. No jogo em que o Ferroviário de Maputo controlou todos os... Fico por aqui. Acompanhe após o intervalo o espaço de análise com Boaventura Mucipo. Por hora, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 27 de máxima, 15 de mínima, Xai-Xai 24 de máxima, 15 de mínima, Inhambane 25 de máxima, 19 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 24 de máxima, 17 de mínima, Quilimane 26 de máxima, 19 de mínima, Chimoio 19 de máxima, 9 de mínima, Tete 28 de máxima, 18 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 24 de máxima, 18 de mínima, Pemba 28 de máxima, 20 de mínima, Lixinga 20 de máxima e 12 de mínima. Boa noite. Passos seguintes após a decisão final de investimento e seu impacto
na economia, empresas e pessoas em particular, é o tema para a discussão de hoje, 24 horas após o anúncio pelo Governo e a Anadarko da decisão final de investimento. Para fazer a discussão de hoje, conto com dois convidados. Do meu lado esquerdo, Natália Camba, ela que é diretora de conteúdo local ao nível do Instituto Nacional de Petróleos, que é uma instituição do Estado que tem como visão administrar os recursos petrolíferos de Moçambique e operações conexas para o benefício da sociedade. Quando do meu lado direito, com Florival Mucave, ele que é presidente da Comissão de Conteúdo Local ao nível da CTA. Muito bem, começo pela Natália Camba. Há várias questões aqui de conteúdo local, vamos entrar nelas, mas há uma questão central, é que gerou-se alguma confusão com os números à volta desta decisão final de investimento. Fala-se de 20 mil milhões de dólares, fala-se de 23 mil milhões de dólares e fala-se de 25 mil milhões de dólares. Qual é o valor exato à luz dessa decisão final de investimento e por que é que se está a gerar esta confusão nos números? Primeiro, muito boa noite e muito obrigada por nos receber aqui na STV. Bom, relativamente à questão que me coloca, talvez primeiro dizer que quando a empresa, portanto, apresenta aquilo que é o plano de desenvolvimento, ela traz uma estimativa daquilo que serão os custos em todas as fases, portanto, do projeto. Exato. Aprovado o plano de desenvolvimento, portanto, o trabalho não para. Os estudos de engenharia que foram, portanto, aprovados, eles têm, portanto, um custo alocado, mas, como eu disse, o trabalho não para, continuam ainda, portanto, questões que têm a ver com a otimização do próprio projeto, a otimização das estruturas, vamos dizer, técnicas que foram elencadas no plano e o refinamento desses estudos. Então, 20 milhões é... 20 mil milhões. Exatamente, 20 mil milhões, peço desculpas, 20 mil milhões é o resultado daquilo que são os trabalhos de engenharia para a otimização do projeto. De acordo com o parecer que o grupo de trabalho esteve a fazer e que foi, portanto, colocado para aprovação no Conselho de Ministros, a companhia deverá apresentar, depois de 30 dias, portanto, os custos atualizados. Exato. Portanto, estes valores estão sempre a ser ajustados em função dos contextos. Exatamente. Muito bem. Neste momento, qual é o valor que está em cima da mesa, de acordo com o plano de desenvolvimento que foi apresentado no Conselho de Ministros? São os 23 mil milhões de dólares. Havendo alteração, a empresa vai apresentar e depois é aprovado. Muito bem. Uma outra questão que as pessoas gostariam de compreender é, após a decisão final de investimento, o que é que se segue? Há a mobilização de financiamento através da criação dos tais sindicatos bancários para financiar o projeto. Mas quais são as fases, assim, muito rapidamente, para que as pessoas tenham uma fotografia dos próximos passos? Bom, muito rapidamente, o que se segue é, como disse muito bem, tratar-se das questões que têm a ver com a mobilização do financiamento e, como deve saber, neste processo que está a acontecer, estamos num processo de venda da própria empresa, não é? Vai-se passar por um processo daquilo que é o due diligence. Primeiro, o due diligence para que os novos, digamos, proprietários da empresa possam se inteirar e durante esse tempo todo, quase que vai ser até o final do ano que está previsto, portanto, essa passagem, começaremos, portanto, com aquilo que é a efetivação de alguns contratos que já foram assinados. Como deve saber, portanto, existe um consórcio que ganhou o projeto e o consórcio tem um programa, vamos dizer, por ser apresentado e dentro desse programa existem também as subcontratadas que têm uma série de atividades, portanto, adstritas a esse programa. Então, passando daí, será a implementação prática também dos programas e a mobilização, quer seja da mão de obra e a procura daquilo que são os planos de procurement que as contratadas e as subcontratadas têm, portanto, na mesa e um trabalho, vamos dizer, seguido de procura
das empresas, procura portanto, da mão de obra necessária para completar os trabalhos que são propostos. Muito bem, vamos então à questão do conteúdo local. Este projeto estará pronto a exportar a partir de 2025, portanto daqui a mais ou menos 6 anos, prevê-se que a partir daí gera receitas anuais para o Estado na ordem de 2,1 mil milhões de dólares. A minha questão é, neste intervalo de 6 anos em que são investidos os 20 mil milhões de dólares, o que acontece na nossa economia? Que benefícios é que o país tem durante estes 6 anos antes destas receitas fiscais de 2,1 mil milhões de dólares? Exato. Primeiro, talvez corrigir, 2,1 mil milhões de dólares são as receitas fiscais médias, não significa que elas podem efetivamente chegar até 2,1 milhões de dólares. Portanto, elas podem ser progressivas. Exatamente, pode podem ser a ser mais progressivas disso, ou... em função da oscilação do preço da matéria-prima no momento. Exatamente. O que é que vai acontecer mais? Conforme foi apresentado no Plano de Desenvolvimento, ao abrigo daquilo que é o Decreto-Lei, as empresas apresentam também um plano de conteúdo local. E o plano de conteúdo local contém, portanto, um plano de procurement para aquilo que são as principais oportunidades de negócios para o mercado nacional. E para o projeto em apreço temos, portanto, cerca de 2,5 mil milhões de dólares que serão, portanto, alocados em contratos para as empresas, portanto... Portanto, está a dizer que dos 20 mil milhões de dólares, 2,5 mil milhões de dólares ficam com empresas moçambicanas. Exatamente. É isso? Exatamente. E, portanto, ligado a isso, fora os 2,5 milhões de dólares, portanto, que são os 2,5 milhões, que são os 2,5 mil milhões de Há dólares. sempre esta confusão. Exatamente, que são os custos diretos, aquilo que são os ganhos diretos. Temos também aquilo que são os ganhos indiretos e os ganhos induzidos do projeto. Dos ganhos diretos temos uma série de bens e serviços que estão alocados e já existe vamos dizer, um ring fence, posso assim dizer, passo a pressão, um volume reservado daquilo que serão bens e serviços diretamente para empresas puramente moçambicanas, da qual já existe capacidade e elas já estão, portanto, a fornecer aos projetos. E depois os outros são, portanto, os trabalhos de suporte e os trabalhos induzidos, aliados àquilo que são as atividades de procurement que estão elencadas no plano de conteúdo local. Estes benefícios diretos nessa fase, eles satisfazem o INP como instituição do Estado, entre outras, que tem um papel de garantir que estes projetos tragam desenvolvimento social e econômico para o país. Estas cotas que acaba de descrever, elas são satisfatórias? Interessante pergunta. Bom, talvez dizer que, como deve saber, o plano de conteúdo local, quando é apresentado, ele é apresentado com uma estimativa, vamos dizer, muito aquém, muito baixa. Sem sombra de dúvida, vamos dizer, o objetivo de qualquer empresa é maximizar o lucro. E claro que a proporção que foi inicialmente apresentada não foi a que estamos, não é nessa cifra que está aqui, de dizer que foi um trabalho extensivo, junto da Comissão de Conteúdo Local, para, portanto, chegarmos a este valor. Consideramos que estamos satisfeitos, se formos a ver, esse valor representa quase mais do que 10% daquilo que é o investimento total e principalmente numa altura em que estamos a falar de um país com as condições que exatamente em que nos encontramos, estamos satisfeitos com esse valor. Muito bem, vamos aqui ao Presidente da Comissão de Conteúdo Local na CTA. Como disse aqui a diretora do INP, tem 2,5 mil milhões de dólares que vão ficar com as empresas moçambicanas. Nós vimos no ano passado nos seminários de oportunidades locais que foi feito em Pemba, a ANADAR pode dizer que foram identificadas 960 empresas moçambicanas aptas para a prestação de serviços. Qual é a vossa avaliação relativamente à ligação que pode existir entre este projeto e as empresas moçambicanas e se estão satisfeitos com o plano de conteúdo local que foi apresentado por este consórcio para o benefício das empresas moçambicanas? Se estas cotas vos satisfazem ou se era possível ir mais longe? Bom, muito boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito e dizer que no que diz respeito à posição da CTA, não é uma questão de satisfação da CTA ou dos empresários. Eu acredito que os 2,5 mil milhões de dólares
se realmente eles foram ring-fenced, porque nós sabemos muito bem que agora, depois da mobilização do capital, vai decorrer também a construção da planta de LNG. A construção da planta de LNG dura 5 anos. E esta é a fase mais intensiva deste projeto, pelo menos deste projeto Anadarko, que tem uma construção de 30 anos. Portanto, se nós queremos falar de uma fase que é intensiva em termos de mão de obra, que é a empregabilidade de moçambicanos, a fase mais intensiva são os primeiros 5 anos, que é a construção da planta. E depois disso entram em fases de tecnologia de ponta muito mais sofisticada, em que vai-se reduzindo o número de empregados moçambicanos. Portanto, se nós olharmos para esta primeira fase dos 5 anos e olharmos para estes 2,5 mil milhões de dólares, nós dizemos que é um bolo considerável, nós reconhecemos isso, é um bolo considerável. Mas este bolo considerável tem que tomar em consideração aquilo também que são as necessidades do empresariado nacional. E quais são essas necessidades? E as capacidades do empresariado nacional. Mas quais são essas necessidades e essas capacidades? Elas existem ou não existem? É preciso criá-las para que se capitalize essas oportunidades? Primeiro vou começar por dizer que, em termos daquilo que são as necessidades do empresariado moçambicano, a necessidade de treinamento dos moçambicanos, transferência de conhecimento e de capacidade para os moçambicanos, a questão do emprego dos moçambicanos e a participação do empresariado moçambicano nestes projetos. Portanto, estes 4 pontos são cruciais para nós. Como é que isso se faz? É o Estado que tem que capacitar as empresas? São elas que se capacitam por si próprias? São estas grandes empresas que têm que criar canais para essa capacitação? Nós vimos o presidente da CTA também a vincar que as empresas moçambicanas, boa parte delas, já estão preparadas para capitalizar essa oportunidade. Pois. Então, como é que se faz isto? Quem é que dá o passo? Primeiro tenho que começar por dizer que já existe alguma capacidade adquirida. Como disse, que foi referido em Pemba, que já existem empresas moçambicanas que vão poder participar. Porque nós já tivemos projetos anteriores. Tivemos o projeto da Mosal, tivemos o projeto da Vale. Estes projetos capacitaram algumas pequenas e médias empresas moçambicanas. Portanto, embora pequena, esta capacidade já existe adquirida, já existe. Agora, nós também temos de salientar que há instituições do Estado também que estão a contribuir para a formação do empresariado moçambicano. Não há dúvidas, nós não temos isso em questão. E nós estamos agora a trabalhar em paralelo com o INP para identificarmos aquilo que são realmente as dificuldades e as necessidades do empresariado moçambicano, porque sendo o INP o regulador e o representante do Estado junto destas empresas, no que diz respeito a matérias de regulação, o INP tem a responsabilidade de negociar com eles e também indicar quais é que são as áreas nas quais eles precisam de formar mais moçambicanos. E este processo está a decorrer. Ok, muito bem. Explicou na primeira fase que há a fase da construção, que demanda, digamos assim, mão de obra intensiva, e é aí onde os moçambicanos vão tirar maior benefício, até porque a Anadarko já explicou, cerca de 40% a 60% da mão de obra será de Moçambique, em particular da zona onde o projeto está a ser explorado. E depois também falou da implantação da própria fábrica em si. E depois já a fase seguinte, qual é o envolvimento das empresas moçambicanas nessa fase seguinte, que é uma fase, digamos, de maior especialização? Há preparação para isso? Bom, primeiro eu tenho que começar por dizer que, se nós formos fazer uma análise desta questão, os primeiros 5 anos nós falamos mais ou menos de 2,5 mil milhões de dólares. E esses 2,5 mil milhões de dólares que pensamos que os moçambicanos podem aceder, porque não é definitivo, não é automático. Depende da capacidade que nós tivermos para podermos participar. Portanto, o importante agora é realmente capacitarmos-nos para podermos, pelo menos, participar neste bolo de 2,5 mil milhões de dólares. Uma vez isso feito, esta capacitação, este treinamento, esta transferência de capacidade e de conhecimento, não há dúvidas que as empresas moçambicanas vão crescer, porque todas elas almejam a participar ao longo da cadeia de valores, portanto, ao longo do projeto também. Mas, como nós não temos experiência nesta área do gás e petróleo, porque outra questão é também experiência, é uma área nova, em Moçambique, nós não temos experiência nesta área, portanto, não temos experiência adquirida. O que nós temos como alguma experiência são várias áreas, por exemplo, metalomecânica, temos alguma experiência de civil works, electrical, e que são áreas muito importantes, mas infelizmente são áreas muito importantes para a primeira fase dos primeiros 5 anos. E depois a importância destas áreas vai diminuindo e aumenta de áreas que são muito mais técnicas, muito mais especializadas, das quais nós não temos a experiência.
Muito bem. Natália, já compreendemos que a primeira fase, de alguma forma e de forma direta, os moçambicanos e as empresas moçambicanas terão algum envolvimento. A segunda fase, que é a fase já de especialização, que é a fase em que inicia a exportação. Estamos a falar a partir de 2025 para diante. Qual é o plano que existe de enquadramento de empresas moçambicanas, mas também de mão de obra? E aqui estamos a falar já de plano de formação de engenheiros e de todo outro tipo de pessoal capaz de trabalhar neste tipo de indústria. Ok. Bom, relativamente àquilo que é a formação, envolvimento das empresas, das pequenas e médias empresas, ou vamos dizer, das empresas de especialização, o que é importante agora é olhar, que estamos a olhar, é ver dentro da cadeia, principalmente na fase de desenvolvimento, quais são as atividades que, na verdade, têm maior sustentabilidade no setor do petróleo e gás. E são essas as áreas que vão merecer, portanto, a devida atenção. Estamos a preparar agora um programa, primeiro, que é para aumentar o número de fornecedores no setor do petróleo e gás em áreas específicas, as tais áreas estratégicas e sustentáveis, que são de manutenção e são altamente especializadas. E esse plano visa treinar empresas moçambicanas? Sim. Quando é que esse plano estará pronto? Já existe um cronograma muito claro? Ainda não está ainda em elaboração. Voltando para o que estava a dizer, portanto, esse plano, de princípio, fazer esse treinamento tem que ser mesmo com transferência de tecnologia. Moçambique, como disse muito bem, é um país novo nesta área, não é só Moçambique, até países, vamos dizer, europeus, são novos nesses processos, e esses processos são paulatinos, não são bruscos, são processos que requerem, portanto, uma certa preparação e um certo, vamos dizer, um nível de investimento muito grande. Mas para o caso vertente, a primeira, vamos dizer, premissa que temos é através da transferência de tecnologia e de conhecimento com empresas internacionais que já estão a trabalhar nessas áreas. Temos alguns instrumentos que praticamente dão-nos prerrogativa para que isso aconteça. A própria lei do petróleo, ela é muito explícita relativamente a isso, para os projetos que estão ao abrigo só da lei do petróleo, que são os projetos que estão na bacia de Moçambique. Portanto, a lei do petróleo traz uma obrigatoriedade de parcerias para o fornecimento de bens e serviços. Mas para os projetos da bacia do Rovuma, não temos essa necessariamente obrigatoriedade, mas temos um dispositivo, vamos dizer, no artigo, que dá prioridade às empresas que se associem com empresas moçambicanas, quer seja por qualquer tipo de, vamos dizer, instrumento legal, quer seja por um joint venture, por subcontratação, por uma associação, vamos dizer, uma parceria, vamos dizer, legal. Então, existem esses instrumentos, existem esses dispositivos, existe também uma instituição que faz a devida monitoria se esses dispositivos estão a ser implementados. Voltando ainda para a sua questão, exatamente, da preparação, estamos, como disse, como está visto, o FID está aí, os investidores estão a aparecer, temos estado a receber muitos investidores e as próprias associações económicas, quer seja a CTA, quer seja a CIS, quer seja a Associação Industrial, têm estado também a fazer o seu trabalho. Isto tem que ser um trabalho, na verdade, colaborativo. Não se pode esperar que seja o INP ou seja o Estado a resolver todos os problemas do setor privado e das pessoas. Elas também têm de colaborar. Exatamente. Fale-nos do plano de formação do pessoal. Plano de formação do pessoal. Como sabe, temos cerca de 5 mil postos de trabalho para a fase de construção. Mas para a fase de operação, à medida que o projeto vai ficando muito especializado, logicamente que a força de trabalho vai diminuindo. E o setor do petróleo e gás não tem muitos postos de trabalho. Contrariamente ao que é divulgado, ele não cria muitos postos de trabalho, ele cria postos de trabalho altamente especializados. Então, relativamente a isso, temos os próprios planos que as companhias petrolíferas têm estado a apresentar, eles apresentam planos de formação. É obrigatório que as empresas montem esses planos? Exatamente. Os planos de conteúdo local trazem uma obrigatoriedade da apresentação não só do plano de provisão de bens e serviços, mas também do plano de formação e do próprio plano da força de trabalho. Dentro dos planos da força de trabalho temos, portanto, uma estratégia de recrutamento, que é
o recrutamento, primeiro para as áreas que não são especializadas ou semi-especializadas, ele deve ser dado prioritariamente para os moçambicanos. Esse é um facto. E, paralelamente a isso, as próprias companhias, falando no caso da Anadarko, que é um projeto que está a ser feito com o governo, iniciativa do governo, traçou, portanto, um plano para, portanto, uma feira de competências para testar e mapear aquilo que são as potências, que são, portanto, os perfis e as competências necessárias para o projeto. Conseguimos, até o momento, mapear cerca de 3 mil trabalhadores de todo o país, onde, portanto, estes terão um certo, digamos, uma certa... Oportunidade? Não é oportunidade, peço desculpa, está-me a fugir o nome. Um certo certificado que lhes dá também... a oportunidade de trabalhar neste projeto. De trabalhar não só neste projeto, mas em outras áreas. É uma oportunidade transferível para outras áreas também. Então, fora isso, temos outros planos, estou a ver que... temos outros planos, não só do INP, do próprio INEP, da própria UIF-PELAC e da Direção Nacional de Ensino Técnico e Profissional, para fazer todos esses planos virados para este projeto. Virados para o projeto. Muito bem. Florval, está satisfeito com o quadro legal existente? Uma das grandes questões que a CTA tem levantado é ainda a não aprovação desta lei de conteúdo local. Estava aqui a diretora a dizer que a lei de petróleo ela estabelece a criação de pontes entre estas grandes empresas e as pequenas e médias empresas moçambicanas e não só. O quadro legal, ele é confortável para o nosso empresariado em Moçambique? Bom, eu gostaria de começar por desmistificar esta questão da lei do conteúdo local. A CTA defende, não há dúvidas, a importância de uma lei de conteúdo local. Mas nós temos consciência de que a lei do instrumento do conteúdo local é um instrumento jurídico. A lei é mais um instrumento jurídico que tem como objetivo assistir à participação dos moçambicanos na economia do gás e petróleo. Nós temos plena consciência disto. Portanto, a lei não é um fim por si. A lei é um instrumento jurídico. Na ausência deste instrumento jurídico, o que é que nós podemos fazer para podermos trabalhar e atingir os mesmos objetivos? É verdade que existe a lei dos petróleos, mas nós sabemos muito bem que a lei dos petróleos não tem artigos específicos que fazem menção ao conteúdo local. Nós ouvimos ontem a Comissão Especializada da Assembleia da República a dizer que sem a lei de conteúdo local é possível beneficiarmos os moçambicanos e as empresas moçambicanas neste projeto. A minha pergunta é muito clara. Pois. Concorda? Acha que os empresários chegam lá sem este instrumento legal? Com dificuldade. Com alguma dificuldade. É preciso ter uma lei de conteúdo local? É importante. O que deve dizer a lei de conteúdo local que não diz a lei de petróleo hoje? Que facilidade é que pode criar? A lei dos petróleos, primeiro, e o decreto-lei, porque temos que entender que existe uma lei dos petróleos, mas as empresas que operam na bacia do Rovuma, a Anadarko, a Exxon, a Eni, eles têm um dispositivo legal excepcional, que é o decreto-lei da bacia do Rovuma. O decreto-lei da bacia do Rovuma dá-lhes isenções em termos da aplicação da lei dos petróleos. Portanto, estas questões, como por exemplo o plano de conteúdo local, não são aplicáveis à Anadarko, não tem a obrigatoriedade de apresentar um plano de conteúdo local a quando da aprovação de contratos. Portanto, o que nós queremos dizer é o seguinte, é que na ausência deste instrumento jurídico, é imperativo que nós possamos sentar com o Governo, com o INP, possamos sentar com a ANH e em conjunto encontrarmos um justo meio para que o empresariado moçambicano, mas também esta questão da transferência de conhecimento, de tecnologia, a questão da formação, do emprego dos moçambicanos, seja cautelada. Muito bem, Florval, nos projetos de gás e petróleo, este anúncio da decisão final de investimento não é a primeira, houve a recente. Em 2017, o consórcio liderado pela italiana Eni, que explora a área 4, anunciou a decisão final de investimento no valor de 8 mil milhões de dólares no projeto designado Cora Sul. Qual é o balanço que faz? Podemos usar isto como uma experiência, tem mais ou menos 2 anos e meio, 3. Qual é o balanço que faz em termos de empresas moçambicanas que estejam a tirar proveito desse grande investimento? Para chegarmos agora a este grande investimento. Através da lei de petróleo existente atualmente, da lei de minas e da lei de terras, acha que é por aí que os empresários moçambicanos estão a conseguir tirar algum proveito? Ou corremos o risco
se quisermos fazer comparação, por falta de uma lei de conteúdo local, falharmos também neste segundo projeto? Eu acho que é um erro nós tentarmos comparar o projeto offshore da ENI com o projeto onshore da Anadarko. Primeiro, em termos de tecnologia aplicável, são completamente diferentes. Há muitas poucas empresas moçambicanas que possam participar, que tenham capacidade e, sobretudo, capacidade financeira para participar num projeto offshore. E não falo de tecnologia, de acesso à tecnologia, de conhecimento e tudo mais. Portanto, eu não iria comparar estes dois projetos. O projeto da ENI é um projeto offshore, o projeto da ENI da Área 4 é um projeto offshore, é um projeto muito específico. Nós estamos a falar de uma planta que vai ser, portanto, falamos de um barco que vai ser construído e que vai operar offshore, e falamos de um projeto que, por exemplo, não tem uma quantidade alocada de gás doméstico. Portanto, é muito mais difícil os moçambicanos acederem às oportunidades neste projeto, cuja decisão final de investimento já saiu em 2017, que neste, que a decisão foi anunciada ontem. Mas por uma simples questão, não é porque é difícil os moçambicanos terem acesso, é que os requerimentos tecnológicos para os moçambicanos participarem são muito mais elevados. Portanto, não seria muito realista nós metermos metas em termos de participação naquele projeto. Mas neste projeto, que é um projeto onshore, já é diferente. Portanto, para o projeto onshore, é importante que nós entendamos que, não obstante o decreto-lei da Bacia do Rovuma isentar essas empresas de algumas obrigações ao nível da lei dos petróleos, é importante nós encontrarmos, na ausência de uma lei de conteúdo local, na ausência da lei de conteúdo local, é importante encontrarmos um justo meio para que nós possamos, ainda assim, facilitar a participação dos moçambicanos. Qual seria esse justo meio, não sendo a tal lei de conteúdo local? E planos de conteúdo local. Há obrigatoriedade, e essa obrigatoriedade deles apresentarem planos de conteúdo local. Que de alguma forma já existem. Não são obrigatórios. São obrigatórios. Em termos do decreto-lei da Bacia do Rovuma, não são obrigatórios ou não são obrigatórios? Eu acho que é muito importante clarificar isso. Os planos de conteúdo local são obrigatórios ao abrigo do decreto-lei para os projetos da Bacia do Rovuma. Agora, para os projetos da Bacia de Moçambique é que não são obrigatórios. Mas queria só aqui aproveitar e falar da experiência, olhando e atentos a essa situação de não obrigatoriedade e não de exigência de um plano de conteúdo local para a Bacia de Moçambique. Portanto, o Governo, junto da Comissão de Conteúdo Local, portanto, trabalhou juntamente com a SASOL para apresentar um plano de conteúdo local. Já existe um plano de conteúdo local que foi elaborado propositadamente, alinhado com aquilo que são, portanto, as premissas dos planos de conteúdo local aprovados na Bacia de Rovuma. Então, esse plano tem metas relativamente àquilo que são provimento, provisão de bens e serviços, valores, contratos, número de moçambicanos e impostos de gestão. Esse plano será, não ia estar aqui a anunciar, mas brevemente será apresentado, à semelhança do que aconteceu com a Anadarko, um plano perspectivo daquilo que são as oportunidades dos projetos na Bacia de Panditemane e de Inhassoro serão oportunamente apresentados, portanto, ao público. Era mesmo para não termos, portanto, vamos dizer, desalinhamentos naquilo que é monitoria de implementação de alguns planos. A questão da proposta da lei de conteúdo local, Exato. A CTA entende que existe, de fato, o tal enquadramento legal, mas ele não é suficiente. Esta lei de conteúdo local ela já é discutida há muito tempo. Por que é que ela não sai? Há alguma dificuldade, há acertos por fazer? Exato. Ou da forma como estamos é possível atingir os objetivos sem este documento? Muito bem. Eu talvez primeiro vou-lhe dar a atualização do que se passa com a lei. Quem está, de momento, a conduzir e a liderar o processo de elaboração da lei é o Ministério da Economia e Finanças. Sim. E, portanto, a lei já foi apresentada ao Conselho Económico e Social e já foram, segundo as últimas atualizações, já foram incorporadas, portanto, as principais recomendações e será brevemente, portanto, depositada de novo para o órgão que deve aprová-lo. No que toca ao fato de não termos lei, realmente uma lei num país é importante, porque uma lei, de certa forma, traz uma direção, traz um comando e, vamos dizer, dissipa qualquer mal interpretação e interpretações, vamos dizer, individualizadas de cada uma das empresas. E, acima de tudo, portanto, a lei vai trazer um aspecto sancionatório, podemos assim dizer.
Mas para o caso em apreço, na ausência de lei, o que nós fizemos, olhando para aquilo que temos no decreto-lei, que tem procedimentos claros relativamente ao conteúdo local, e algumas cláusulas contratuais e alguns regulamentos, o próprio regulamento das operações petrolíferas e outros dispositivos, vamos dizer, atinentes dos setores, como o decreto 63/2011 para o setor do trabalho e outros dispositivos. O que nós estamos a fazer como entidade regulatória é trazer, portanto, uma planilha para, portanto, monitorar o conteúdo local. Estamos agora numa fase de recolha de dados de base, naquilo que toca a mão de obra, provisão de bens e serviços, contratos, programas de formação e desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento tecnológico e por aí. Estamos, portanto, a mapear e a trazer um baseline, peço desculpas pelo termo baseline, um programa de base, posso assim dizer em português, exatamente, de base, para mapear quais são as condições de base que as companhias têm. Passado esta fase... Esse trabalho todo ele é feito em ligação com as pessoas, com as comunidades, com a CTA, que de facto são elas que no fundo têm que se apropriar disso. Sem dúvida. É feito com eles. Mas primeiro tem que ser estrategizado a um certo nível, depois é que ele vai para, portanto, as instituições. Esse trabalho vai ser feito, claro, depois de estar completo, estrategizado, junto da Comissão de Conteúdo Local, ele vai ser, portanto, elaborado e comentado pelas principais instituições. O CTA já está a par dessa nossa intenção, porque antes de fazermos, temos tido temos tido, vamos dizer, encontros de partilha de informação com o próprio CTA. Entretanto, como dizia, esse plano numa primeira fase vai ser importante para definir aquilo que são as metas, mas de uma maneira colaborativa, numa primeira fase, que as concessionárias deverão atingir. Então, isto vai nos permitir, de certa forma, trazer uma monitoria e trazer um sancionamento, não necessariamente nesta fase, porque o decreto-lei não há essa omissão do sancionamento, mas essas empresas estão registradas na Bolsa e aquilo que é o commitment que elas têm para atingir um certo, vamos dizer, uma certa cifra no que é determinado, as empresas concorrem, as empresas acabam cumprindo. Então, este é o primeiro dispositivo que nós temos na mesa para podermos monitorar a implementação dos planos de conteúdo local. Flor Val, de acordo aqui com a explanação da diretora, parece, como ela própria disse, existe já o baseline, a linha de base, ou seja, as linhas centrais de orientação. Parece que está tudo claro do lado do governo. Ainda assim, não há conforto, não há, por aquilo que está a dizer, não existe a lei de conteúdo local, mas existem instrumentos pelos quais é possível que a economia ela funcione, que as empresas se beneficiem e que os moçambicanos também possam tirar proveito de todas as formas possíveis desses investimentos. Bom, eu gostaria de começar por mencionar um ponto aqui que eu acredito ser muito importante, que é a questão, mais uma vez, da obrigatoriedade. O que existe em termos de decreto da Bacia do Rovuma é aquilo que chama-se de best endeavors. Porque quando não há um efeito sancionatório, o que é que existe? É a boa vontade. As empresas são encorajadas. Mas neste caso não existe uma obrigatoriedade, porque para termos uma obrigatoriedade tem que haver aquilo que chamam de compliance. Então tem que haver um efeito sancionatório, isso não existe. Portanto, o conceito de obrigatoriedade... E o que define isso tem de ser a lei de conteúdo local? Não necessariamente. Podem ser outros instrumentos? Pode ser um regulamento, por exemplo. Pode ser uma adenda ao decreto-lei. Mas não podemos dizer que existe uma obrigatoriedade ao nível do decreto de Rovuma, porque não existe. O que vai acontecer é que as empresas vão ser encorajadas a agir de uma certa maneira, a empregar moçambicanos, a treinar moçambicanos, mas se eles não decidirem, por uma razão qualquer, não cumprir com aquilo que são as recomendações, porque são recomendações do INP, o que é que lhes vai acontecer? O INP pode pensar em sanções, mas nós não sabemos quais. Ainda não discutimos, não vimos nada sancionatório em termos do decreto-lei da Bacia do Rovuma e não existe nada sancionatório em termos dos contratos que estão a ser negociados. Portanto, eu acredito que isto é muito importante e tem que ser analisado.
Nós não queremos, não é uma questão de penalizar as empresas, é o contrário. Nós entendemos a necessidade de atrair investimento, nós temos uma necessidade premente, nós somos empresários, portanto somos os primeiros afetados quando há um desinvestimento estrangeiro. Nós precisamos de investimento estrangeiro, mas nós precisamos de clareza em termos das leis, de clareza em termos destes decretos-leis e clareza em termos de regulamentos. Esta clareza é que não existe. Exato. E quanto aos outros planos aqui narrados pela diretora, que existem planos de formação, existem planos de engajamento nestas empresas, existem planos de treinamento, esta componente para você já é pacífica? É pacífica. Nós trabalhamos com várias empresas e um dos exemplos que nós temos é o exemplo da Sasol, por exemplo. Nós trabalhamos muito em parceria com a Sasol e nós participamos nos projetos de treinamento deles, participamos muito nos projetos de procurement da Sasol, sabemos quais é que são as brechas que eles têm, eles entendem muito bem as nossas dificuldades e nós fazemos este trabalho. Portanto, este trabalho existe. Mas, mais uma vez, a Sasol faz isso, é best in Davis. Porque a Sasol, eles têm aquilo que eles chamam de corporate responsibility. Eles acham que é obrigação deles, em tanto que empresa da dimensão deles, cumprir com alguns falta este instrumento que impõe às empresas. Diretora. Bom, permita-me discordar um bocadinho. O decreto-lei, apesar de não ter o instrumento de sancionamento, ele induz, portanto, traz a prerrogativa de se recorrer à legislação, vamos dizer, à legislação geral, em caso de lacunas, portanto, ou de incumprimento. Ou de incumprimento. Então, a legislação geral, quer seja a lei do petróleo, quer seja o próprio regulamento das operações petrolíferas, ele já traz traz, na verdade, artigos que, portanto, sancionam o não cumprimento daquilo que são os cometimentos e aquilo que são, portanto, as ordens das empresas. Pode dar um exemplo, desculpe só, pode dar um exemplo deste decreto-lei? Pois, que faz referência à específica lei geral e que a nível da lei geral pode haver uma recorrência. Isso é uma prática regulamentar. Em qualquer dispositivo legal do qual não se tenha, vamos dizer, elementos que cobrem, portanto, esses aspectos, recorre-se sempre à legislação geral. Isso é uma prática completamente legal, porque o decreto-lei, com certeza que ele não tem todos os elementos, não vai ter nenhum decreto-lei, é possível, senão teríamos de tirar toda a legislação, vamos dizer, de todas as áreas e, portanto, colocar no decreto-lei. Estou a perguntar era complicado. Ao artigo que faz referência à aplicação da lei geral em caso de não cumprimento. Não, é o que estou a dizer. Isso é uma prática geral, legal. Então não existe nenhum artigo. É uma prática regulatória geral. Está bem. Exato. Muito bem, fica aqui os vossos pontos de vista relativamente aos investimentos feitos na área da indústria extrativa, em particular esta decisão final de investimento e seu impacto na economia, que é um tema central que marca, tendo em conta que é o principal investimento feito no país nestes 44 anos de independência. Agradecer a vossa presença, Natália Camba, que é diretora de conteúdo local ao nível do Instituto Nacional de Petróleo, e assim Florival Mucavo, que é presidente da Comissão de Conteúdo Local ao nível da CTA. Caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima quarta-feira.